Olá, esse é um conteúdo exclusivo do AGTech Meeting, evento que reuniu líderes, empreendedores, especialistas, produtores rurais e diversos outros atores do ecossistema de inovação, todos juntos para a discussão de um único tema: agro em movimento, intersecções e oportunidades. Prepare-se para insights valiosos que foram compartilhados no palco A Infraestrutura da Inovação, que aconteceu no auditório do Parque Tecnológico. Aproveite o conteúdo. Os modelos de decisão, práticas ESG, ciência e inovação estão moldando formas mais colaborativas e regenerativas de governança. A partir de diferentes perspectivas, esse debate explora como a liderança e ecossistemas podem agir para gerar valor compartilhado, fortalecer a sustentabilidade dos negócios e servir a sociedade. Com o tema Visão Regenerativa, Servir para a Longevidade, vamos mergulhar em reflexões sobre o futuro da governança no agro. Para moderar essa conversa, convido ao palco Maurício Moraes, sócio e líder da auditoria da PwC Brasil. E os nossos convidados: Andrea Alvares, presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos e líder do Fundo Fama Gaia Sócio Bioeconomia. A Giovana Capelano, gerente de ESG da Concepta Ingredients. A Núbia Ferreira, gerente do Parque Tecnológico de Uberaba. E o Elias Jorges, diretor jurídico, GRC e Relações Institucionais da São Martinho. Agradeço aqui a presença de todos. Maurício, é com você. Boa tarde a todos. Como já foi apresentado, eu sou sócio de auditoria da PwC, sou e lidero desde julho a área de auditoria no Brasil. E antes disso, tive o privilégio de estar aqui com vocês em 3 outros AGTech Meetings. Então, para mim é um retorno e estive junto com o Dirceu e com todo o time nas atividades do AGTech até julho desse ano. Então, para mim, estou muito feliz de estar de volta aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, pessoal, como foi mencionado na abertura do painel, nosso propósito aqui hoje é discutir um pouquinho como que a gestão e a governança está olhando para essa questão da importância da colaboração, a importância de olhar para todo o ecossistema e como que isso pode ajudar a permear as decisões corporativas. A gente reuniu aqui no palco, como vocês podem ver, alguns representantes de setores distintos, né? A gente tem o setor público, sociedade civil, empresas privadas, e aí a ideia é justamente essa, tentar equilibrar um pouco o debate, olhando em diferentes pontos de vistas, mas certamente que convergem para um modelo de governança muito mais participativo. Então, eu queria abrir o painel convidando a cada um de vocês que faça a sua pequena apresentação e introdução. Obrigado. Por favor. Vamos começar? Tudo bem? Pessoal, obrigada pelo convite. Eu sou Giovana Capelano, atualmente eu atuo como gerente de ESG da Concepta Ingredients. A Concepta, ela é uma indústria familiar. A gente trabalha com produtos da biodiversidade brasileira para os mercados de alimentos, bebidas, cosmético e fármaco. Acho que é isso. Obrigado, Giovana. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu sou Andrea Álvares, eu atualmente presido o conselho do Instituto Ethos, lidero um fundo de investimento em sociobioeconomia e antes disso eu tive várias vidas na Natura, na PepsiCo, na PwC. Meu primeiro emprego foi na PwC e na P&G também. Muito feliz de estar aqui. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui junto com vocês, agradeço demais, imensamente o convite. Eu sou Núbia Ferreira. Atualmente sou gerente do Parque Tecnológico de Uberaba, onde nós temos a segunda unidade, né, da PwC AgTech Innovation. E, como disse a Andrea, eu já tive outras vidas, né? Fui professora universitária há muitos anos, né? Doutorado, mestrado, rodando por aí e estudando muito de empreendedorismo e inovação. E hoje, à frente do Parque Tecnológico, onde a gente tenta reunir todo mundo, né? Todos os players possíveis. É um prazer estar com vocês. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui. Agradeço a PwC e a AGTech pelo convite. Faço isso na pessoa do Maurício, a quem tenho o prazer de reencontrar aqui, né, depois de anos de convivência próxima.
Eu sou Elias Georges, diretor jurídico de GRC e RIG da São Martinho. Acho que a São Martinho aqui em Piracicaba dispensa a apresentação. Eu tenho uma vida só praticamente, né? Meu currículo é exclusividade da São Martinho, a vida toda lá, profissional, quase, né? A vida toda lá. Mas eu acho interessante mencionar que são quase 30 anos dentro de uma única empresa, mas que na verdade foram várias empresas dentro de uma só. Eu cheguei na São Martinho, uma única usina familiar, começando um processo de profissionalização, implantando SAP, né? E de lá até hoje aqui foi uma longa caminhada, primeiro se tornando um grupo, depois com Greenfield, montando uma usina do zero, depois incorporando uma outra usina, uma quarta usina. Hoje nós somos cerca de 30 empresas, né? Entre a holding operacional e as controladas, em alguns ramos de atuação. Abrimos o capital e acho que essa história, essa trajetória é o que eu tenho de interessante para compartilhar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí eu acho que queria ouvir um pouco vocês também, já de início, para aquecer aqui o painel, a visão de vocês, né? Como que vocês estão vendo na prática a urgência para esse modelo de decisão mais colaborativo e com essa visão mais holística do ecossistema como um todo. Então, para inverter um pouco a ordem, Núbia, você poderia começar? Como fazer isso, né? É um grande desafio. Só para a gente contextualizar um pouquinho, né? O Parque Tecnológico de Uberaba é um dos poucos parques tecnológicos do Brasil que é público, né? Ele está numa área pública gerido por uma prefeitura. Então, para a gente conseguir levar o Parque Tecnológico para ser um grande player, né? Para colaborar com as empresas, com a sociedade como um todo, a gente atua junto com os nossos parceiros. E hoje, tendo a AgDec Meeting conosco, né, no nosso espaço, a gente reúne grandes empresas, né, startups, e nós, enquanto prefeitura, a gente tenta fazer um papel trazendo também quem conosco, né, as instituições de ensino, as ICTs, para aproximar. E um ecossistema de inovação que nós temos local, que nos ajuda também a trazer pessoas que não conhecem. Vocês são de Piracicaba, é uma cidade, às vezes, um pouco maior que Uberaba, a grande maioria, mas é difícil, às vezes, alguém falar, não conheço o PSED, mas tem gente que não conhece. É a mesma história conosco. Tem gente que não conhece o nosso MUHub, que é o nosso local, né, o Centro de Inovação. Então, para trabalhar junto de forma colaborativa, é preciso muito abrir para ouvir, né? E são pessoas, então a gente tem que falar com as pessoas, tem que dar voz a elas, para elas também entenderem o que a gente está propondo a fazer. E também ouvi-las muito bem, para elas nos mostrarem quais são aquelas necessidades que eles têm. Então, é um jogo muito grande de tirar as vaidades, né, de tirar as amarras, para ouvir, para entender e agir. Eu acho que assim a gente consegue fazer algo que é bom para todos, né? Inclusive a grande maioria da sociedade. E o agro, para quem não conhece Uberaba, é a nossa casa, né? Uberaba é considerada a capital mundial do zebu, e além dela a gente tem empresas da área também, né? Do setor suco-energético, e além de indústrias que estão lá. Então a gente tem que fazer essa ponte toda, né? Construir também com os players, né? Todos, para tentar fazer esse trabalho. Obrigado. Andréia, quer dar um pouquinho a sua visão sobre isso? Posso seguir. Eu acho que absolutamente urgente, né? A necessidade é uma necessidade real. Acho que o mundo está vivendo momentos tão incertos e turbulentos e com um nível de disrupção sem precedentes, né? Porque a gente fala das mega crises e elas são policrises, que significam crises, significam oportunidades, mas no fundo falam da necessidade da construção coletiva de avenidas para aquilo que se desconhece, né? Acho que está dado, que ninguém sabe direito o dia de amanhã e a gente se vê diante de desafios que não tem benchmark, não tem referência, não tem para onde olhar. E aí a inteligência coletiva e a colaboração de múltiplos stakeholders é um dos caminhos mais interessantes, mais eficientes para você efetivamente conseguir encontrar soluções no meio da confusão. Falar é fácil, agir colaborativamente é muito mais difícil do que falar,
sobre atuar colaborativamente. Você tem, dentro de empresas, silos, você tem, às vezes, incentivos que não são alinhados, você tem, entre setores, questões de competitividade, então, assim, tem N barreiras ao trabalho coletivo, inclusive de mindset. Eu acho que, inclusive, da forma como a gente construiu o nosso entender sobre o que é gerir negócios, sobre criar vantagens competitivas, sobre alienação, sobre segredos. E eu acho que também tem um pouco de desconstrução da maneira como a gente aprendeu a operar. Que precisam hoje de uma agenda que ela só vai dar certo se a gente colaborar. Eu estava até lendo um pouco sobre o Value in Motion, né, que foi o estudo que a PwC publicou, mostrando a magnitude da transformação de inúmeros setores, e assim, setores daquilo que faz a nossa existência acontecer, né? Como a gente constrói, como a gente cuida, como a gente se alimenta, como a gente se desloca, como a gente energiza, né? Cria power, tudo isso, e como esse processo só vai ser possível no cenário, né, no cenário ideal de colaboração que foi desenhado, se a gente efetivamente conseguir alinhar interesses e aprender a trabalhar de forma colaborativa. Então, acho que é urgente, mas tem muitas barreiras para a implementação na prática disso, e acho que eventos como esse são muito interessantes para a gente efetivamente colocar essa questão na mesa e tentar encontrar soluções. Muito obrigado. Giovana? Bom, eu acho... eu ouvi na semana passada uma frase que não saiu da minha cabeça num evento do Banco do Brasil. Eles estavam falando que a gente não consegue resolver um problema coletivo de forma individual. E isso reverberou muito para mim, assim. Eu acho que a gente precisa encontrar, dentro das empresas, dentro dos modelos de negócio que a gente tem, dentro do agronegócio, formas de fato, a gente se apoiar. Porque... hoje de manhã também eu estava lendo uma matéria sobre a Bicorp e eles estavam falando que a gente não consegue consertar, né, o clima se a gente não consertar os negócios. E eu fiquei pensando assim, o que tem para ser consertado? Talvez ser ajustado? Talvez mudar o mindset? Como que a gente realmente consegue trazer... todas essas vozes, trazer todas essas pessoas, toda a tecnologia que a gente tem, o investimento que a gente precisa e, de fato, fazer com que os nossos negócios eles não gerem apenas dinheiro, que eles gerem um impacto e um bem-estar social, que eles gerem um impacto e um bem-estar ambiental, nos ambientes onde a gente vive e nos ambientes onde a gente não vive, né? Porque a gente depende muito dos serviços naturais. Se a gente está falando de agronegócio, como que a gente não está falando da natureza e da nossa dependência sobre a natureza? Então, eu acho que a gente precisa, talvez, desacelerar um pouco e olhar ao redor, tirando esse ego, né, que vocês comentaram, e o que eu posso aprender das pessoas mais velhas, né? Acho que eu estou aqui nesse painel, gente. O que eu posso ouvir e aprender? Eu acho que a gente precisa muito estar aberto e aberto também a entender o que cabe, o que não cabe, mas também o que as pessoas mais novas podem trazer para a gente. Eu tenho uma irmã de 14 anos que no sábado eu estava vendo ela fazer uma apresentação sobre o ODS 4. Então, é muito inspirador, assim, sabe? Poder se desarmar e realmente tentar entender, e aí eu acho que meu papel dentro do ESG, numa empresa, eu tenho minha especialização em mudança climática e independência da natureza, mas o que eu consigo... E como que eu consigo trazer os outros departamentos on board para a gente realmente conseguir fazer com que os nossos negócios se colaborem dentro e fora, sabe? Bom, está extremamente desafiador e a boa notícia é que vai continuar, né? Então, a gente vai ter que continuar nos questionando sobre tudo isso, né? Mas, Elias, a gente estava aqui, antes de começar o painel, falando um pouquinho disso, né? Então, eu queria te ouvir também um pouquinho, porque a tomada de decisão é diária e
aquilo que a gente tinha de planejamento para o ano já não é mais, é só uma orientação, né? Porque a mudança acontece constante e a gente tem que estar muito conectado com a operação, mas também com todo o contexto envolvido para ir ajustando os ponteiros a cada dia, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho também como é que é na São Martinho. Perfeito, Maurício. Pergunta interessante, né? E, enfim, tentando dividir isso em 2 blocos. Primeiro, a São Martinho é uma empresa que vende commodity e que tem um modelo de negócio focado na escala, né? Então, não é fácil para uma empresa com esse perfil investir em inovação, né? Partindo dessa premissa, a nossa estratégia tem sido justamente buscar parcerias, né, que possam nos levar a movimentos de inovação em conjunto. Então, hoje a nossa estrutura de inovação está focada primeiro em melhorias internas dos nossos processos, e tem um grupo que trabalha com isso, e a gente traz todos os nossos parceiros de negócio para dentro da empresa, fazendo da empresa um campo de provas para melhorias e inovações nesse contexto. E a gente tem uma outra estrutura, um pouco menor, que está olhando para fora, para oportunidades de mercado que estejam no nosso ecossistema, coisas, enfim, que estão começando e que a gente vê que tem potencial, que podem ser utilizadas no nosso dia a dia, e se couberem no nosso dia a dia, cabe no do setor como um todo, para a gente tentar buscar essas inovações. E aí, olhando um pouquinho para a questão das decisões, né, a nossa aposta tem sido na utilização de todas essas ferramentas que a gente tem focada já em inteligência artificial, enfim. Vou citar como exemplo o Gema Digital. A gente já opera a nossa planta de etanol de milho, que é o nosso mais recente investimento, vamos falar relevante, operacional, com o modelo de Gema Digital. A gente tem várias operações que estão trabalhando com informações disponíveis, né, e uma visão computacional interna para que a gente possa, por exemplo, monitorar a saúde do canavial, saber onde aplicar os nossos recursos da forma mais efetiva, monitorar a própria segurança dos nossos operadores, por exemplo, de máquinas, caminhões, combate a incêndio, então recebendo informações disponíveis sobre o clima, variações climáticas e toda a nossa estrutura de combate ao incêndio lastreada, eu vou chamar de nesse conjunto de informações e sistemas, para que a gente possa tomar a melhor decisão. E isso naturalmente envolve informações compartilhadas, informações disponíveis, informações nossas que a gente possa compartilhar com esses parceiros também, para que juntos a gente chegue ao melhor modelo de decisão para continuar operando e fazendo a diferença nos mínimos detalhes, né? Então, acho que esse é a nossa proposta dentro desse contexto. É assim que a gente está tentando conduzir os nossos negócios. E aí, emendando aqui uma pergunta para você, Elias, como que vocês estão interagindo com a sociedade? Como é que vocês estão olhando os investimentos em ESG, ou a visão de vocês nesse tema sociedade a longo prazo? Tá. Vamos primeiro falar de como a gente está interagindo com a sociedade nesse contexto, né? Ou interagindo com a sociedade no contexto da inovação. A gente criou um centro dentro da própria São Martinho para poder acomodar esses parceiros e esses trabalhos conjuntos. Então, essa é a nossa primeira aposta. A gente tem participado de vários fóruns de discussão, em alguns eu vou chamar de fóruns específicos para impulsionar inovações e olhando sempre, né, para a sustentabilidade do negócio. Isso já é eu vou chamar de um valor da São Martinho. A gente coloca isso como parte de qualquer investimento, de qualquer operação que a gente faça, né? E aí, olhando a sustentabilidade e o ESG como um todo, né, eu diria que a gente tem feito, ou melhor, a gente tem tentado
melhorar aquilo que a gente já vinha fazendo de forma contínua. A gente trabalha isso de forma multidisciplinar na São Martinho, a gente não tem uma diretoria única para tratar do assunto, mas a gente divide esse assunto, as 3 diretorias que operam com os temas, então operações cuida da parte do meio ambiente, o nosso RH cuida da parte social, a minha equipe cuida da governança, né? E é lógico que o nosso CFO, o nosso RI, fecha esse comitê para a gente também ter uma visão de mercado. Tá? Então essa é a maneira como a gente tem conduzido esse tema, compartilhando as decisões. É um fórum preliminar de propostas, cada uma dessas áreas pode trazer propostas dentro desse tema, e aí quando a gente aprova nesse comitê, a gente sobe isso para a governança da São Martinho como uma proposta efetiva nesse contexto. Tá? Então é assim que a gente tem trabalhado todas essas questões. Muito legal. E Giovana, na Concepta, como é que vocês articulam esses participantes do ecossistema dentro dos negócios? Bom, a Concepta, ela nasceu há mais de 20 anos já com esse viés, né, de fato trabalhar com cooperativas, com comunidades tradicionais, em situação de vulnerabilidade, assentamentos. A gente tem também agricultores familiares de menor porte. Uma coisa que a gente percebe muito, sendo uma pequena média empresa, é a dificuldade que a gente tem em acessos, né? Então, acesso ao financeiro, acesso a locais, e junto com, enfim, com todo esse conhecimento, com o negócio, a gente busca, de fato, integrar e conseguir trazer para perto essas comunidades, né? Enfim, agricultores familiares. A gente busca, primeiro, entender o que eles precisam. A gente tem um programa que chama Programa Bioabundância. Ele foi um programa que foi desenvolvido, foi construído para as nossas comunidades, então, para a gente trazer esse olhar para as comunidades. Dentro do grupo, dentro da Concepta, a gente tem um departamento de compras especializado em biodiversidade. Então, a gente tem uma pessoa que veio de comunidade, veio de Belém para dentro, para eles conseguirem entrar nesses locais, conseguirem falar a mesma linguagem que essas pessoas e fazer essa tradução, porque às vezes a gente está em São Paulo, a linguagem que a gente fala, ela é diferente, né? Às vezes eu brinco, falo, gente, às vezes eu sou muito técnica. Então, me ajuda a traduzir o que precisa ser traduzido para que a gente consiga impactar as pessoas que estão junto com a gente. Então, a gente acessa essas comunidades, entende, faz uma escutativa ali para a gente conseguir entender qual que é a maturidade, quais são os problemas e o que eles podem trazer para a gente também. A gente busca não só fazer compra de algum produto, mas fazer o desenvolvimento social ali, apoiar eles na construção, se eles são uma associação, uma construção de uma cooperativa, ou se eles, às vezes a gente acessa uma comunidade e eles não têm nem documento, assim, certidão de nascimento, né? Então, como que a gente consegue apoiar, quais são os agentes que a gente precisa trazer com a gente para que eles consigam ter essas documentações, fazer uma cooperativa, começar a vender. A gente faz também transferência de tecnologia. E é isso, assim, acho que para a gente que é uma empresa que está em Valinhos, estabelecida, com 20 anos de história, é difícil, às vezes, a gente conseguir um financiamento dentro do Brasil que apoie, que tenha um selo verde, mas que, de fato, traga um dinheiro mais barato, traga algumas coisas que, enfim, tenham vantagens. Para essas pessoas, apesar da gente ter muita política pública, às vezes é muito mais difícil porque elas não conhecem, não sabem como acessar, é difícil, né? Então, a gente faz esse apoio ali. De um outro lado, a gente também tem as universidades que apoiam a gente nessas identificações, em tecnologias, em estudos dos produtos que a gente tem.
E no desenvolvimento, a gente tem um laboratório em Valinhos que convido qualquer um a entrar ali, é incrível. E a gente desenvolve ali produtos para, de fato, conseguir entrar. Então, a gente fez todo esse trabalho social ali com a nossa cadeia, garantiu que eles tenham como fazer a venda daqueles produtos, que eles criem uma cesta de produtos também para vender para outras empresas, faz a transferência de tecnologia para eles conseguirem ter produtos com maior valor agregado, e aí a gente vem na nossa fábrica, garante que aquilo está dentro de qualidades industriais, que está dentro de um padrão USP para o fármaco, dentro de um padrão FSC para o mercado de alimentos, e aí a gente vai e entra no mercado mesmo nas indústrias e vende para essas empresas. Muito legal. Acho que todos reconhecem a importância, né, do investimento e da participação da empresa na comunidade onde ela captura os benefícios, né, da atividade dela. É importante que a empresa promova esse desenvolvimento. Se cada empresa desenvolver um pouco do entorno onde ela está, eu acho que isso se soma, mas a gente conhece cases de empresas que vão além disso, né? Então isso que é muito legal. Obviamente que a gente tem, como tudo na vida, ainda muito a fazer, né, por tudo que a gente assiste no nosso país, né? Mas uma coisa que está acontecendo no mercado hoje é os reguladores estão olhando de forma muito mais, com exigências maiores para o que as empresas estão dizendo que estão fazendo em seus relatórios de sustentabilidade, naquilo que vem sendo colocado, às vezes até de forma muito mais para informar do que para efetivamente viver aquilo que está sendo colocado, né? E os reguladores estão olhando para tudo isso e solicitando algo a mais, solicitando que as empresas divulguem seus relatórios de sustentabilidade num padrão, de uma forma em que você possa ao mesmo tempo divulgar, mas assegurar que tudo aquilo de fato vem sendo efetuado na prática, né? E aí eu queria perguntar aqui a Andréa, Andréa, como é que você entende, como é que você vê esses movimentos? Nesse momento está muito focado nas companhias abertas, né, que é o primeiro movimento. A partir do ano de 2026, as empresas de companhias abertas são obrigadas a divulgar seus relatórios de sustentabilidade de acordo com norma S1 e S2. Depois, provavelmente, isso deve avançar um pouco mais para as outras empresas que não são ainda companhias abertas. Mas como que você está vendo essa ação dos reguladores e como é que você acha que isso pode, de fato, fazer com que a gente evolua nesse sentido? Você acha que isso vai causar o impacto que se pretende? Como é que você enxerga tudo isso? Eu acho que é um movimento natural que acontece a partir de uma evolução de consciência do para que serve um negócio, né? Quando você olha para os modelos esquemáticos que existiam assim na década de 50, tem um slide muito bom, que são 3 círculos, né? Você tem negócios gigantescos, você tem sociedade, meio ambiente pequenininho e tudo desconectado. Então a gente achava que os negócios eram fundamentais, que a entrega do lucro era a única função desse negócio, e você nem entendia a conexão entre aquilo e o meio ambiente e a sociedade. Mais ou menos na década de 70, 80, você começa a desenvolver o conceito de responsabilidade social corporativa, onde você começa a juntar os círculos. Eles ficam do mesmo tamanho e você começa a ter interseções entre o que é a sociedade, o que é o setor privado e os negócios e o meio ambiente. Mais recentemente, até em função do que a gente está objetivamente vendo em termos de mudanças climáticas, devastação da biodiversidade e o risco real, né, de preservação da vida no planeta, se a gente não fizer alguma coisa para mudança de trajetória, tem um outro modelo mental que está sendo construído já há uns 20 anos, que é o círculo de negócios pequeno, não é pequeno, mas ele está dentro de um outro círculo maior, que é a sociedade, que está dentro do planeta. Essa noção mental, essa visualização cognitiva, ela muda completamente a maneira como a gente entende
atuação dos negócios. Você não é isolado, você está dentro de uma sociedade que está dentro de um planeta. E o que o seu negócio faz e o impacto da sua cadeia de valor é uma coisa que a gente foi evoluindo em termos de consciência e compreensão de que eu preciso entender a minha cadeia de valor inteira, os impactos intencionais ou não intencionais que eu produzo e desenvolvendo estratégias de mitigação, de transformação e agora de regeneração. Então, essa mudança vem acompanhada dessas regulações e das diretrizes contábeis e de reporting que o IFRS, SASB, TCFD, né, tudo junto, S1, S2, acho que incorpora TCFD e SASB numa parte e outras têm que ser reportadas. Eu acho que elas são uma evolução natural que o investidor, porque esses modelos foram muito desenvolvidos pensando no investidor final, precisa de dados comparáveis para poder avaliar uma empresa comparada com a outra. Então, você precisa de governança clara, você precisa disso integrado na estratégia do negócio, você precisa de métricas e ambições. E aí, esse movimento que, claro que é desconfortável, claro que cria um outro nível de trabalho dentro das organizações, mas acho que no tempo ele cria as condições e o contexto para que a gente possa efetivamente criar os incentivos adequados para a mudança de trajetória. Então, eu acho que eles são importantes, fico muito feliz que agora em janeiro de 2026, pelo menos, empresas abertas vão ter que ser. No caso do Instituto Ethos, que é uma instituição da sociedade civil de base empresarial, né, que trabalha através das empresas na construção de uma sociedade mais justa, ética e sustentável, são instrumentos que, de fato, eu acho que ajudam muito. E Elias, para quem está na companhia aberta, né? Do ponto de vista agora de quem vai preparar tudo isso, vai informar tudo, como é que vocês estão enxergando tudo isso? E de que forma vocês encaram essa nova regulação? Muito bom, Maurício. A gente já está trabalhando nisso há uns 2 anos, né? Também é um trabalho multidisciplinar e é importante quem não tem essa rotina entender que a gente já está acostumado a fazer isso. A gente já publica o nosso relatório de sustentabilidade, que agora a gente chama de relatório integrado, desde 2012. Né? Então, DFs e relatório integrado já eram realidades para a gente já tinha esse compromisso em divulgar o que nós fazemos, né? O desafio agora é juntar essas duas coisas ou criar um modelo em que essas duas coisas se conversem, né? E ao mesmo tempo olhar o que o mercado está fazendo, porque o objetivo foi justamente esse, tentar criar um roteiro, né, básico para que todas as empresas adotem esse mesmo modelo, cada uma com a sua particularidade, com a sua variação, mas ter uma estrutura básica de relatório para que a gente pudesse ter comparação. A gente hoje está, eu vou chamar de no meio desse projeto, né? A gente tem olhado as empresas que vão ter que publicar primeiro do que a gente, ou que já publicaram alguma coisa e estão um pouco mais adiantadas, olhando especialmente as empresas que nos servem de referência dentro da governança, da própria publicação das DFs. O nosso projeto é que em 2026 a gente tem um exercício social um pouco diferente, né? Fecha em março. Então, no final de 2026, a gente vai ter uma primeira versão interna desse relatório, para que a gente possa passar ela pela nossa governança, validar o formato, ver se a gente está batendo no ponto certo, comparar com o que já tem no mercado, o que já estiver divulgado no mercado, para que lá em 27 a gente tenha a versão definitiva, já devidamente ajustada, discutida, aprovada, e a gente possa publicar os nossos relatórios. S2 em 2027, S1 em 2028, mas esse é o plano que a gente tem. E como é um assunto novo e está todo mundo nesse momento buscando referências, tentando entender qual é a melhor forma, o que é melhor para ser feito, eu acho que é um assunto que vai evoluir muito ainda nos próximos meses e nos próximos anos. Depois da primeira publicação, depois da primeira leva, né, de publicação de todas as empresas, eu acho que esse assunto vai ser rediscutido, vai ser melhor avaliado. Então a gente vai chegar numa maturidade desse processo, sei lá, daqui a uns 4, 5 anos, aí sim a gente vai ter um padrão já meio que estabelecido
de divulgação dessas informações e desses relatórios. Mas eu vejo como positivo, é um trabalho a mais, sem dúvida, mas se isso, de alguma forma, vai ajudar as pessoas a entender o que cada empresa faz, se propõe a fazer nesse contexto, eu acho que é algo que vem, pelo menos com boas intenções, e cabe a gente interpretar isso da melhor forma e produzir o melhor material possível nesse contexto. Tá? Não, excelente. Eu pensei que alguém estava fazendo alguma pergunta. Aliás, se quiserem fazer alguma pergunta, por favor, para a gente não ficar aqui, só levantar a mão aí, por favor, fique à vontade. Tá? Eu vou mudar um pouquinho aqui. A PwC tomou uma decisão de fazer um negócio diferente. Nós aceitamos o desafio que o Parque Tecnológico nos trouxe em Uberaba, de montar uma parceria tripartite, que uma empresa privada, a Ubifol, juntamente com a Prefeitura de Uberaba e a PwC, se organizaram e montaram essa parceria para que a gente levasse a inovação numa região tão importante, né, como você comentou, do agronegócio no Brasil. E essa parceria tem sido muito construtiva. Nosso hub em Uberaba tem crescido exponencialmente, tem muitas empresas lá dentro do Parque Tecnológico, muitas startups. Mas eu queria, Núbia, te perguntar uma coisa. Ao longo dessa jornada, como você está vendo tudo isso, o diálogo, como tem sido o diálogo, né? Como tem sido o diálogo com a academia, com as empresas, com as startups? Isso, de alguma forma, você tem percebido um movimento mais participativo da sociedade dentro desse contexto, dessas discussões, dos temas críticos que a gente tem que observar, da inovação conseguindo resolver temas importantes que a gente tem no agro? Como é que você está percebendo isso dentro desse ambiente de troca entre empresas, sociedade, poder público e os empreendedores? Como eu disse no começo aqui com a Andréa, né, eu já tive várias vidas, assim, profissionais, e isso me permitiu, como a Andréa estava comentando, falar de responsabilidade social, para responder a sua pergunta. Lá atrás, depois que eu formei economia, comecei a acompanhar um pouco, inclusive, o Instituto Ethos, que lá atrás falava de responsabilidade social corporativa. Não se atentava muito para uma questão como ESG, não era o nome, né, na época. E aí falar dos relatórios. Eu lembro do lançamento de balanço social, que era uma coisa de demonstrar o gasto das empresas, né, que haviam e tal. Então, dessa época, como professora e estudando, né, mestrado, doutorado, você vai... Quando eu vim para o Parque Tecnológico, eu vim como bolsista da FAPEMIG para desenvolver projeto dentro do Parque Tecnológico, como bolsista. Esse ano eu assumi a gerência do parque. Então, eu tenho uma história do antes, enquanto eu era bolsista, que eu via todas as oportunidades viáveis. E agora, como gerente, eu vejo todos os desafios viáveis e possíveis. Porque são momentos diferentes, mas complementares. Se hoje a gente tem as universidades como parceiras, nós temos acordos de cooperação com todas as instituições de ensino. Se eu vejo o governo de Minas fazer projetos junto com a Fundação de Apoio, junto com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, trazendo subsídio, por exemplo, para as empresas desenvolverem projetos. E nós somos nossa visão, nossa missão é exatamente estabelecer as conexões. Então, como sendo agente da Tríplice Hélice, né, que é o nosso hub fala da Tríplice Hélice, nós somos uma das hélices, uma das pás, a gente faz exatamente esse papel, viu, Dirceu? E o grande desafio mesmo é esse, né? Como juntar startup, empresa, academia. E esse diálogo tem sido bastante ajustado, e eu vou dizer, ele está ficando cada vez mais produtivo, exatamente porque, com a parceria de Prefeitura e Estado, junto com as universidades, as instituições de ensino e os empreendedores, que estão entendendo o papel que tem
Porque Uberaba, assim, a Universidade Federal, vou comentar assim, a Universidade Federal está lá há 15 anos, mas a primeira turma formou em 2015. Então, a universidade é nova na área das engenharias. Agora, o Parque Tecnológico está situado numa área, gente, que a Universidade Federal fica do lado do Centro de Inovação, que esse é um grande prazer que nós temos, né? Está do lado. Abaixo está o Instituto Federal. E dos outros lados, várias empresas no entorno. Então, o que nós queremos hoje ser como um hub é exatamente o centro catalisador de tudo isso. É trazer para dentro os alunos que estão saindo das universidades, das instituições, trazer o governo do Estado cada vez mais próximo, junto com a prefeitura, para desenvolver projetos. E Uberaba tem aprendido muito, que eu falo assim, aprende muito com São Paulo, viu, gente? Nós aprendemos muito com vocês, viu? Por quê? O governo de Minas aprendeu a usar a FAPEMIG, que é a nossa fundação de apoio, para fazer vários editais para aproximar startups de empresas de universidades. E isso tem dado frutos imensos. E nós lá em Uberaba, por exemplo, eu levanto essa bandeira, porque desde o primeiro eu estou lá, né? Então, eu falava do Compete Minas. E o Compete Minas, por exemplo, Uberaba foi a primeira, em 2021 e 2022, foi a cidade que mais teve projeto aprovado de empresa com startups e cooperativas nesses editais. Qual é o nosso papel? Fazer as conexões. Então, hoje com a PwC, se nós fazemos um evento, por exemplo, lá de startups, nós, parque, prefeitura, instituições de ensino, quem está do nosso lado? Sempre a PwC. São o pessoal que faz o gerenciamento do hub, né? Mas que nós fazemos juntos, porque é produtivo, é a melhor forma, não tem outra forma. Então, a gente trabalha e fala a mesma língua. A gente atrai o jovem e mostra para ele que é possível crescer. O tanto que o Zebu Valley, né, que é o nosso ecossistema, do ano passado para cá, ele explodiu em termos de participação, em termos de projetos entregues. Mas por quê? Porque é uma língua, gente, a gente tem que falar, Maurício, todo dia, e não pode falar para os mesmos, né? Mas tem que falar todo dia, repetir. Gente, é possível juntar todos esses entes. É possível trabalhar em conjunto. E é todo dia falando a mesma língua. E a prefeitura, né, num ato corajoso, assim, corajoso que eu digo assim, né, porque nunca fez isso, realmente entendeu que a inovação e a tecnologia é o diferencial que vai fazer a cidade dar um salto. Então, de ano passado para cá, a gente percebe essa mudança, viu, Maurício? De você falar a mesma língua, de você estar todos na mesma página, de juntar a empresa falar, não, olha, eu quero ir para Uberaba, mas eu preciso de uma mão de obra formada em tal coisa. Aí você vai lá na instituição de ensino e fala, olha, eu preciso formar mão de obra para atender essa empresa. Aí vai lá, faz a parceria, né? Então, essa forma do diálogo é botar na mesa todo mundo. Então, a gente não pode hoje falar, não, a universidade privada não conversa com a pública. Conversa, senta e faz projetos juntos, todo mundo junto. É só assim que vai dar certo. Não vejo de outra forma. Então, nós temos trabalhado muito nesse sentido. E estar com a PwC como parceira, para nós faz toda a diferença, porque você já tem expertise no modelo de como a gente pode atrair e reter. Porque mais do que atrair, a gente tem que reter esses talentos, desenvolvendo soluções para as empresas. E a gente a gente só vê crescer nesse sentido o número de startups nos procurando, empresas também. Então a gente fica muito feliz de ver que o resultado é bastante positivo e não crescendo, né? André, quando a gente pensou nesse painel, a gente começou pensando numa palavra chamada governança regenerativa. E aí a gente falou, pô, como é que o público vai entender isso, né? A gente mudou um pouquinho para a visão regenerativa. Mas eu não queria perder a oportunidade de te ouvir um pouco sobre esse termo, governança regenerativa. E aí nós falamos de um monte de coisa aqui, né? Estamos chegando no final do projeto. Como é que isso tudo se encaixa dentro desse conceito? É quase uma pergunta filosófica. Governança regenerativa. A ideia de regeneração, que agora regeneração virou uma palavra popular, né? Toda hora a gente usa a ideia de regeneração, que basicamente parte da premissa de que a gente entende que não só você tem que diminuir impacto, você tem que produzir efeitos positivos, né? E que criam as condições para que a vida prospere, vida no sentido amplo, né?
Então, quando a gente pensa em governança para mim governança é uma ferramenta absolutamente importante para desenhar processos, políticas, dar clareza, transparência, consequência, né, a tomada de decisão, a gestão de um negócio, e principalmente quando a gente está falando em atuação em colaboração, seja com o departamento da mesma empresa, né, ou com uma outra entidade, que pode ser de outro setor ou pode ser do setor público e não. A governança é o que ajuda a estabelecer os combinados. E quando os combinados estão claros desde o início, fica mais fácil você voltar para eles no meio da crise, ou no meio da dificuldade, ou no meio do conflito, e retomar esses princípios para que você siga de acordo com aquilo que foram os combinados originais. E, para mim, eu acho que, né, essa ideia de governança regenerativa é uma que contempla isso, que está na base da ideia de governança, mas que pensa nessa atuação mais integrada com a sociedade, com o meio ambiente, com as comunidades onde você atua, com todos os stakeholders, né, de uma empresa, no caso, e como você realmente pensa em integrar essas decisões para que a resultante seja melhor do que ela tem sido até então, para que a gente comece a produzir resultados diferentes dos que a gente tem produzido e que a gente realmente consiga acreditar que vai ter uma saída para os desafios que a gente está vivendo em tantas frentes, né? Então, para mim, a governança regenerativa passa por esse lugar, mas, como eu falei, acho que ainda precisa de muita conscientização. A gente precisa baixar a guarda, a gente precisa despolarizar, a gente precisa ter disponibilidade para sentar junto e escutar o diferente. E aí, a partir daí, construir agendas novas de transformação. Eu acho que se a gente for por esse caminho, temos boas chances de sair num outro lugar. Bom, eu acho que tem muita gente indo por esse caminho, então é uma esperança positiva de que a gente tem muita coisa boa para construir. Gente, chegamos ao final aqui desse painel. Eu queria pedir aos nossos convidados aqui que faça a sua última consideração e a despedida para que a gente consiga encerrar. Então, vamos começar com Elias, por favor. Ok. Vamos puxar aqui uma conclusão, né? Falando da importância da governança e tentando materializar isso para nós, né? Ela foi a saída que a São Martin encontrou para resolver um problema que ela tinha sério, né, entre os seus acionistas, e com a abertura de capital a gente conseguiu resolver isso de forma definitiva, né? E o modelo de governança que a gente adotou após a abertura de capital, ele vem servindo para que a gente consiga fazer a transição das gerações dos controladores ao longo do tempo. Eu presenciei a transição da segunda, vamos chamar de segunda geração para a terceira, e já estou, né, testemunhando a transição da terceira para a quarta. Tá? Então, acho que esse modelo de governança, quando bem utilizado, ele consegue conciliar, eu vou chamar de os valores, né, os princípios que a empresa, os controladores tinham desde o início, com um modelo de gestão coletiva, profissionalizada, né, e juntando esses dois mundos, a gente consegue estabelecer um modelo de decisão, né, de compartilhamento das decisões, de riscos, enfim, de papéis, né, que bem estruturados conseguem assegurar à empresa a longevidade. Tá? Então, acho que é uma ferramenta importante, foi um caminho importantíssimo para nós e acho que é um caminho que deve ser adotado pela maior parte das empresas que buscam crescer e querem se perpetuar. Tá? Então, acho que esse é eu vou chamar de a minha última fala aqui, o último recado que eu gostaria de deixar para vocês. Obrigado. Obrigado você, Elias. Núbia? Bom, pegando um gancho, né, nós somos setor público, né, representados aqui, mas governança também faz parte da questão pública, né? Gerenciar o parque tecnológico junto com as instituições privadas tem sido um grande aprendizado, porque ganhamos todos, né? E nós estamos trabalhando para quem? Para o coletivo, para a sociedade.
né? E nossa devolutiva para a sociedade tem que ser a melhoria da qualidade de vida e a permanência da vida, logicamente, né? Em primeiro lugar. Mas ouvir uma grande empresa como a São Martin colocar a situação como eles estão desenvolvendo, né? E a Giovana e a Andréia contar um pouco sobre como é que as empresas estão fazendo isso, né? A gente leva também um conhecimento aqui de vamos aproveitar e aprender um pouco mais e aplicar um pouco mais no espaço que nós estamos. Eu acho que é de aprendizado coletivo com valor para todos, né? Então, é sempre muito bom a gente ouvir e aprender um pouco mais do como a gente pode fazer isso. Obrigada. Obrigado. Andréia? Eu acho que, para mim, assim, eu sou muito fã de todos os processos e procedimentos, reporting e tudo mais, mas sempre lembrar que isso é meio, não é fim, né? E que o fim está em efetivamente produzir resultados e que sejam bons para a empresa e para o todo, para o indivíduo e para o todo. Acho que a natureza é sempre a melhor guia nesse sentido, né? Você consegue ver num ecossistema, como que cada parte ali cumpre o seu papel e realiza a sua função de sobrevivência ou de prosperidade, ao mesmo tempo que contribui para o ecossistema. Então, pensar dessa forma, eu acho que é um jeito interessante. Eu acho que tudo isso ajuda a mitigar risco, a gerenciar questões estratégicas, mas, no fundo, também é uma imensa fonte de inovação, né? Então, também olhar para isso e esses desafios como uma fonte de criar alternativas, novas avenidas de crescimento, eu acho que também é uma forma da gente entender essa governança regenerativa e a importância da governança a serviço da transformação e da inovação. Muito obrigado. Giovana? Bom, na Climate Week eu vi um painelista ser perguntado se o ESG ainda valia a pena, se ainda existia, se isso ainda era praticado, né? E ela respondeu que moral, ética, responsabilidade são parte do que uma empresa, seja uma empresa privada, seja um capital aberto, seja vou colocar o governo como uma empresa, né? Talvez um modelo ali. Todo mundo precisa ter para, de fato, ter um impacto na nossa sociedade, onde a gente vive, ou, enfim, né, no nosso mundo, que é um mundo só e não tem barreira. Então, eu acho que minha última fala é meio trazendo essa importância, vendo que o G do ESG é governança, vendo que a gente começa as discussões ali na Rio 92 e daqui 2 semanas a gente tem uma COP em Belém. E a gente, de fato, precisa agir, né? Eu lembro quando eu era pequena, minha mãe contando que ela acordava todo dia em São Paulo com garoa, e era a terra da garoa. Eu não tive a garoa. E hoje eu vejo a minha sobrinha, que tem 1 ano, que não vai ver o inverno como eu vi há 20 anos atrás. Então, a gente precisa agir, precisa fazer, a gente precisa pensar, mudar o nosso mindset, mudar os nossos modelos de negócio e pensar a longo prazo. Acho que a governança regenerativa ela traz esse pensamento a longo prazo e a gente vê resultados, às vezes, aos poucos, mas, de fato, para conseguir perpetuar. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado por estar acompanhando aqui esse painel com a gente. Obrigado a todos aqui pela contribuição valiosa que vocês deram. Gostou do conteúdo? Então continue nos acompanhando nas redes sociais para ficar por dentro das nossas novidades e dos nossos próximos eventos. Até uma próxima.